ufologia. Oi pessoal, tudo bem? Vocês querem participar do sorteio para ganhar uma xícara do café com ufologia? É bem fácil de ganhar essa xícara. Segue a nossa página no Instagram, marque 2 amigos na minha foto, aqui na página do café com ufologia. Conto com vocês. É isso aí, então. Bom período temporário certo. Até mais, abraço. Bom período temporal incerto, amigos e ouvintes do Café com Ufologia. Estamos aqui nos estúdios Banfield para mais um dia de gravação. Eu sou Lucas Cruz, estou aqui com ele, que diz que vai correr os ufólogos na bala, Felipe Cruz. Fala, Lucão, como é que tá? Tudo bem? Certo? Mais um dia virando a noite. Mais um dia virando noite. Hoje, um episódio super especial também, hein? Aquele episódio que a gente prometeu no último episódio. Alguém muito especial que tratou o caso Varginha com muito carinho e dedicação. Ele que é ufólogo, né, Lucas? Ufólogo, pesquisador, andou metido aí com as produção gringo, a produção americana, o cara é requisitado aí, né? E hoje vamos falar sobre um caso aí famoso, que nossa audiência aí, e mesmo quem não gosta de ufologia, com certeza já ouviu falar desse caso, que é o caso Varginha. E para nos ajudar aqui a expandir o debate, estamos com ele, Marco Aurélio Leal. Grande Felipe, grande Lucas, tudo bem? Tudo certo, Tudo certo, Marco. Marco. Oh, que legal. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês aí a oportunidade, o convite para esse bate-papo aí no Café Ufológico. Gostaria de parabenizar vocês aí pelo projeto. É muito legal, tem trazido conteúdo muito bom e grandes entrevistados aí, do qual eu também sou muito fã. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. A honra e o prazer é nosso em te ter aqui para debater com a gente. Te apresenta aí para nossa audiência, Marcos. Quem tu é, o que tu anda fazendo aí. Como a ufologia chegou na tua vida? Ah, legal. Então, meu nome, para quem não conhece, meu nome é Marco Aurélio Leal, né? Eu já pesquiso ufologia há cerca aí de uns 22 anos. É, o que me chamou muita atenção, na verdade, na ufologia, já desde criança, de pequeno, né? Eu costumo dizer que foi o caso Varginha, mesmo aquelas reportagens que ocorreram, né, naquela época, em 96. Eu tinha só 10 anos na época e fiquei impressionado com as coisas que estavam ocorrendo lá em Varginha, né, acompanhando pela TV, e senti uma vontade muito grande no coração, mesmo com 10 anos, de poder estar lá, tentar descobrir coisas, né? Tava sempre naquela. Eu lembro que nos dias seguintes das reportagens, você ficava esperando alguma coisa, né? E aquela época também não tinha internet assim muito difundida, então era só ficar aguardando. Daí, para minha surpresa, passou-se alguns anos, daí já com 14 anos, eu tive um avistamento de um objeto não identificado aqui em Sorocaba, na minha cidade, né, que sou aqui do interior de São Paulo. Estava retornando de uma partida de futebol, de uma pelada com os amigos. Aí estava com mais 2 amigos e um amigo chamou atenção para o céu e aí a gente viu um objeto, estava bem longe, eu me lembro, mas deu para perceber que era um objeto triangular e que em cada ponta do objeto tinha uma luz e no meio dele também tinha uma luzinha, né? Ele estava girando e aí de repente, depois de uns minutinhos, ele disparou assim bem rápido, numa velocidade. E aí dali eu falei, meu Deus, né? Nossa, será que a gente viu, sei lá, um disco voador naquela época, né? Daí eu fui me aprofundar tentar aprofundar nos estudos aí naquela época. A gente tinha era mais bibliotecas, sebos, né? E a banca de revista, que era em alta, e aí a gente tinha a revista UFO, né? Que, vamos dizer assim, era da onde a gente conseguia tirar mais informações sobre o fenômeno. E aí comecei a ver que realmente tinha muitos casos ufológicos que ocorriam, né, no Brasil e no mundo, não somente aquele caso de Varginha. Eu me lembro que nos anos 90 foi a era de ouro, eu costumo dizer, da ufologia para mim, porque eu me lembro que
quase todo final de semana, sempre era a pauta do jornalismo, né? Principalmente de Globo Repórter, o Fantástico mesmo, tinha Manchete na época. Então, eu lembro que toda hora estava pipocando caso, né? Eu me lembro até de um caso que aconteceu em 96 aí, de vocês aí, que foi o caso do Westendorf, né? Que foi em outubro é, de 96, aí teve o caso Guarabira, aí já tinha acontecido o caso Varginha e caso Chupacabras. Então, foi um fascínio muito grande naquela época, devido a essas grandes reportagens e casos que ocorriam naquela época, né? Então aí montei um grupo de ufologia aqui, mesmo com 16 anos aqui, eu lembro, na minha cidade, e aí a gente começou a tentar pesquisar os casos que ocorriam aqui na nossa região, e a gente também tomou nota de que já ocorria já há muitos anos casos aqui na nossa região. Consegui pegar o arquivo dos jornais daqui da cidade, né? Tinha um jornal chamado Cruzeiro do Sul, que é o mais antigo, bem conhecido, que abrange toda a parte do interior aqui de São Paulo, mais de 10 cidades. E aí ali eu pude perceber que existiam ali reportagens de jornais referentes ao assunto de ufologia desde os anos 50. Então aí começou o fascínio e daí foi indo as pesquisas, daí conforme foi indo, a gente foi convidado para escrever, né, alguns artigos para a revista UFO, e aí logo depois os trabalhos começaram a se tornar projetos de audiovisual, do qual a gente teve a oportunidade aí de fazer consultoria, produção para alguns projetos, né? Legal, cara. Eu me lembro, eu tinha 13 anos quando estourou ali o caso Varginha, né? E realmente a década de 90 foi muito frutífera aqui no Brasil, né? Porque a gente teve o fenômeno chupacabra que passou por aqui, né? E daí logo em seguida a Varginha. E daí era Gugu, Ratinho, Fantástico. Aí teve a autópsia do ET. Cara, foi assim, eu acho que nunca teve tanto na mídia que nem naquela década a ufologia em si, ainda que tivesse muito sensacionalismo, né? Mas ainda assim a gente estava ali, estava vendo, né? Não tinha internet, né? Então a gente estava vendo na televisão, né? E era assim, fascinante e aterrorizante às vezes também, né? Nem fale da época do chupacabras, eu lembro que um dos primeiros ataques que ocorreram foi aqui na minha região, chamada Araçoiaba da Serra, né, que é uma cidadezinha aqui do interior. Eu me lembro de voltar da escola, depois ali, a avó fazendo a comidinha pra gente almoçar, né, e aí me lembro que passava na TV, aqui na TV, na Rede Globo, falando sobre os inícios dos ataques desses animais, que a gente não sabia o que era. Então aquilo aqui virou meio que, eu me lembro que as pessoas ficavam com medo de sair na rua e os pais aproveitavam e falavam: "Ó, cuidado com chupacabra, se ficar até mais tarde na rua", né? E eram reportagens, inclusive, sérias da época. Acho que isso que chamava bem a atenção da gente, né? Sim, sim. E a, A Globo, ela passa um selo de credibilidade, né? Quando tu é, vê uma coisa no Fantástico, pô, a mídia gostava de tratar desses temas, né? Naquela época tratava. Hoje parece que nem isso faz mais, né, Marco? Infelizmente não tem a mesma tratativa, assim. Daquela época parece que foi especial, não sei se é porque era tudo novo, né? E a É, gente não tinha muitos outros meios de comunicação e, como você disse, a gente dava uma credibilidade para a Globo, assim, qualquer coisa que aparecia, você já ficava esperando, né? E foi fascinante, é uma época que eu tenho muita saudade, eu comento com os amigos, com os ufólogos aí, ô, saudade daquela época. Pena que eu só tinha 10 anos, não consegui ir a campo ainda. sim. sim, sim. Né? Legal, Marco, legal. A gente, então, vamos trabalhar aqui hoje o nosso caso que foi discutido aqui e combinado como o caso Varginha, junto contigo. E a gente quer fazer um comparativo, assim, junto com o teu trabalho no documentário do James Fox. Gostaríamos que tu tratasse sobre o caso já dentro do documentário. O que tu acha da ideia? Pode ser? Uhum. Acho que Pode pode ser, começar, acho que ele pode começar dando um resumão, assim, do caso Varginha, a gente vai pontuando Pode algumas ser. dúvidas que a gente tem. Pode.
consegue fazer um... Eu sei que o caso é enorme, né? É extenso, né? Mas assim, para audiência que não conhece, que possa não conhecer ainda, se situar assim, consegue fazer um resumão? Sim, podemos fazer de repente aqui um cronograma resumido do que foi do acontecido e que foi publicado na época pelos principais pesquisadores, né? E aí depois a Uhum. gente ir adentrando e revisitando o caso Varginha e conseguindo aí novos testemunhos e tal, né? Então Legal. foi o seguinte, para quem não conhece, né, o caso Varginha, ele, na verdade, ele partiu o princípio de um avistamento de três garotas, né? Três meninas na época, a Liliane, a Valquíria e a Kátia. A Liliane, né, tinha 16 anos, a Valquíria 14, que era a irmã da Liliane, e tinha a amiga Kátia, que tinha 21 anos na época, né? Então, elas estavam retornando de um terreno baldio, aliás, estavam voltando de um trabalho, né? E elas foram cortar o caminho pelo um terreno baldio, porque, segundo elas, tinha onde o caminho que elas iriam fazer, tinha algumas pessoas ali que elas achavam que estavam mexendo com drogas e tal. E aí elas foram cortar o caminho. No momento que elas estavam cortando o caminho, a Liliane estava um pouquinho mais à frente, né? Elas estavam portando algumas sacolas na mão, assim, que elas tinham ganhado da patroa, né? E aí a Liliane olhou para o muro, né, assim, do seu lado esquerdo, e percebeu um serzinho, uma criatura até então estava agachada com a mão entre as pernas, olhando para o muro, né? E quando ela olhou aquela coisa bizarra na época, ela falou: gente, olha ali. E aí as duas meninas olharam. Aí foi quando ela falou: gente, olha ali, essa criatura, ela teria, esse ser virou o rosto, né? E aí elas puderam ter a observação ali inteiramente da característica física do rosto, né, do tronco, enfim, dessa criatura, e conseguiram perceber que elas escreveram, né, que eram olhos esbugalhados, vermelhos grandes, tinham três protuberâncias na face, uma pele muito oleosa, com as veias saltadas, e que no momento que ela virou, né, a Kátia, que era a moça mais velha, ela ficou extasiada olhando para o olho dessa criatura. E aí as duas meninas já começaram a correr. Aí quando a Valquíria percebeu que a Kátia estava parada, ainda extasiada, né, olhando para a criatura, a Valquíria disse que veio, pegou na mão da Kátia, puxou, e aí foi no momento que elas deixaram as sacolas tudo lá no local e saíram correndo, né? Naquela época, o terreno baldio, como não tinha as casas, você conseguia descer, né, cruzar até elas passarem uma mata que fica aí embaixo, e aí elas cruzaram correndo, e aí no momento que elas começaram a subir ali, elas moravam um pouco ali para algumas ruas acima, a mãe dela, a Valquíria, a mãe dela, a Luísa Silva, já percebeu que a Valquíria estava chorando, né, amedrontada, e ela comenta que, na verdade, ela percebeu, pelo sentimento de mãe, que alguma coisa estava acontecendo com as filhas ali. Teve algum pressentimento, assim: "Ah, por que será que minhas filhas estão demorando para voltar?" E nesse momento ela estava ali já na rua, perguntando, inclusive, para os vizinhos se tinham visto as meninas, né? Foi quando a Valquíria inicialmente contornou a esquina junto com a Liliane e a Kátia, a Valquíria chorando muito, quase desmaiando e dizendo: "Oh, mamãe, nós vimos o demônio, nós vimos o demônio." O Aí, demônio, não um ET. é, Demônio. um ET, isso. Isso que é muito importante no caso, porque inicialmente elas nunca disseram a expressão, né, ET ou extraterrestre, elas falaram demônio, né, que era a figura do qual elas conheciam devido à religião delas ali e tal, né? E aí a dona Luísa falou: olha, se esse diabo apareceu para vocês, ele vai aparecer para mim também. E ficou meio brava, né? Acalmou as meninas e pediu para a Kátia retornar ao local. Aí a Kátia retornou até o local com muito custo, né? Elas pegaram uma carona. Kátia ficou só dentro do carro, apontou o local. Foi quando a dona Luísa foi próximo dali até o local onde as meninas tinham visto, e ela comenta que sentiu um cheiro muito forte de amoníaco, né? Muito forte mesmo, que ficou durante 2 dias no nariz dela, e ela comenta que também viu uma pegada que seria possivelmente desse ser, né, que estava ali na terra, né, e um círculo
também, que eu me lembro que ela apontou, né? Então, quando esse depoimento começou a circular na cidade, o Birajara Rodrigues, que era um advogado e já ufólogo muito conhecido na época, né, na região, principalmente em Varginha, ele foi avisado. E aí, por coincidência ou não, era muito próximo da casa dele, né, onde as meninas, inclusive, moravam, o bairro, ele morava justamente ali no Jardim Andere, na época, né? E aí ele foi é, e foi investigar o caso. E aí ele começou a, a escutar as meninas e aí começou a fazer uma série de levantamentos, qual ele começou a montar uma cronologia para o caso Varginha, né? Aí soltaram na mídia, né, principalmente ali o avistamento dessas meninas, então a princípio só tinha o avistamento delas ali, né? Então, eu vou agora comentar rapidamente a cronologia do levantamento que foi feito pelo Birajara, daí posterior o Pacatini, né, que é o Vitório Pacatini que se adentrou também a pesquisa na época, e aí em seguida o Claudir Covo, né? Então eles fizeram esse levantamento do qual eu vou narrar aqui rapidinho. Então eles Show. descobriram, né, nesses fatos que no dia 13 de janeiro de 96, possivelmente, eles receberam, o Claudir Covo recebeu um depoimento de um rapaz chamado Carlos de Souza, que era um piloto, inclusive, de ultraleve, que ele tinha como hobby, né, era um empresário em São Paulo, e ele estava indo para um campeonato, um encontro, na verdade, de ultraleves, né, que ia acontecer, né, em Minas, e aí, no momento que ele estava passando ali na Fernão Dias, né, por volta das 6 horas da manhã, ele comenta que ele vê um objeto, né, em formato de avião ou de charuto, né? Depois que ele foi a um charuto, né? Ele achou que se tratava de uma aeronave de porte pequeno e que realmente ele viu que estava saindo uma fumaça e ele pensou, nossa, deve estar com problema e viu que estava caindo aquele objeto. Daí ele comenta, relata que ele viu quando esse objeto começou mesmo a cair, ele deu a volta na rodovia Fernão Dias, conseguiu de adentrar numa rua que é uma estrada de chão, né, e começou a tentar ir em sentido para ver se ele encontrava esse objeto, né? E aí, no momento que ele chega ali, anda ali, cerca ali de uns 6 quilômetros, nessa estrada de chão de 4 a 6 quilômetros, ele chega num pasto, que era um pasto que era pertencente à Fazenda Maioline, né? Então, ali é uma passagem que qualquer um tem uma passagem, porque você pode passar por dentro. Tanto que algumas pessoas cortam por ali para ir para Três Corações, ou as pessoas que querem retornar para Fernão Dias passam por ali. E aí, no momento que ele estava nessa estradinha de terra, ele percebeu do seu lado esquerdo né, uma mata, né, um pasto, e do qual já teria caído esse objeto ali, já estava destroçado, né, partes de fragmentos que estavam, segundo ele, espalhados no chão, e uma parte maior que estava mais para frente do terreno. Ele desce do carro, disse que no momento que ele desce do carro, ele percebe aqueles destroços que parecem como se fosse pedaços de alumínio, né, bem leve no chão, e ele inclusive pega segundo o relato dele, né, ele teria amassado e voltado esse material, muito parecido com aquele caso do Roswell, né, que segundo foi o que ele relatou, e logo nesse momento ele fala que ele começa a sentir um, um cheiro também e um forte odor de amônia, de enxofre, e que parece que quanto mais ele tentava caminhar para frente, ele queimava os olhos dele, tanto que ele disse que pegou a camiseta, colocou assim aqui, e aí quando foi nesse momento que de 2 a 3 caminhões começaram a vir do outro lado dessa estrada de chão, e aí com alguns militares já em cima, começaram a pular nesse pasto, já começaram meio que recolher ali os destroços, e quando veio um deles apontou um fuzil FOL para ele, dizendo para ele se retirar dali, que aquilo se tratava de questão do governo brasileiro. E aí, no momento que ele alegava, né, argumentava com esse militar, falava: não, mas olha ali, eu vim aqui para ajudar, as pessoas estão precisando de ajuda ali nessa queda dessa aeronave. Daí o rapaz falou assim: olha, não importa com isso,
que é a questão de segurança nacional e vai embora. Aí ele relata que ele foi, né, meio que ameaçado, foi mandado embora dali, e aí, nesse depoimento que o Carlos de Souza concedeu ao Claudio Covo, isso já teria sido em outubro de 1996, ou seja, já teria passado 10 meses do ocorrido, né? O que que o Carlos de Souza comenta, que ele relata que ele só demorou 10 meses, porque ele comenta que depois que ele saiu ali da Fazenda Maiolina, ele estava muito nervoso, ele estacionou num posto de gasolina próximo. E aí ele fala que ele foi no banheiro ali se acalmar e tal. Aí no momento que ele volta, ele diz que percebe que tinha um carro e, e duas pessoas, né, de terno preto, inclusive, estavam num outro carro, num Opala. Ele fala que é preto ou azul escuro. E nesse momento ele fala que abordaram ele do lado de fora e falaram: o senhor é o Carlos de Souza, e começaram a dizer a ele, por exemplo, o senhor mora no endereço tal, o senhor tem... Começou assim, mencionar coisas particulares, né? E Para pedido intimidar do já. Carlos começou meio que isso, a fazer uma intimidação. E aí o Carlos comenta que ele ficou aí mais nervoso, falou: mas como que vocês sabem disso? Quem são vocês e tal? Aí, resumindo, esses dois homens falam para ele ficar quieto, do que ele, tipo, nunca comentar nada do que ele tinha visto ali. E aí ele comenta que depois esses homens saíram, né, foram embora, e ele, em vez de ir para o campeonato lá, o encontro de ultraleve, que até ele resolveu retornar para a casa dele. Foi daí quando ele contou o ocorrido para a esposa, e a esposa falou: olha, melhor você ficar quieto, não falar nada, né? E até então ele não tinha, segundo ele, não tinha percebido que se tratava, sei lá, de uma nave, talvez extraterrestre, ou algo do tipo, né? Aí esse depoimento, na verdade, ele já tinha sido contrastou, né? Ele junto com o depoimento do Ori Coralina, que era um casal de caseiros que trabalhava numa fazenda chamada Fazenda do Castilho, que inclusive fica na verdade na entrada de Varginha. Então, quando esse depoimento ele surgiu, né, o do Carlos de Souza, veio, né, assim, a corroborar também o fato do Ori Coralina, que comentam, que eles tinham comentado que eles não se lembravam se era no dia 13 ou se era no dia 19 realmente de janeiro, porque eles não se lembravam da data exata. Tanto que alguns livros está descrito como no dia 19 de janeiro que eles teriam visto, né? Também um objeto. Eles falaram que eles já estavam se preparando para dormir. Foi quando os gados ali da fazenda começaram a fazer um barulho atípico, né? E a dona Oralina abriu a janela e percebeu um objeto em formato de um submarino, soltando também uma fumaça, né? O seu Eurico comenta também que era submarino, meio charuto, e que estavam soltando a fumaça e que estava muito lento, como se estivesse caindo também, né? Estava muito lento, segundo o depoimento deles, falam que durou cerca de 40 minutos aquele avistamento, e os gados ali agitados. E eles comentam também que no dia, na semana seguinte, alguns helicópteros, né, inclusive acho que ele acha que é do Exército, que estava sobrevoando ali o pasto e inclusive chegou a sobrevoar muito baixo ali, como se estivesse procurando alguma coisa, né? Só que é bom frisar, para quem não conhece, o avistamento do seu Ori Coralina é num ponto que fica mais ou menos a 10 quilômetros ali da entrada de Varginha, é até próximo. Já da Fazenda Maioline é uma distância muito grande, é cerca de 30 minutos, né? Assim, ali, vamos dizer, da localidade de onde vieram aparecer esses seres depois, lá em Varginha, né? Então, o que que acontece? Esse depoimento do Carlos, né, ele foi trazido pelo Claudio Covo, daí logamente eles perguntaram para o Carlos: olha, você tem como nos levar lá, mesmo 10 meses depois? E eles foram, né, segundo o Claudio Covo, inclusive tem alguns vídeos na internet, dessa ida novamente à Fazenda Maioline, e nessa vez foi o Claudio Covo, o Birajara Rodrigues, e aí juntou-se vários ufólogos que já estavam em Varginha pesquisando, cerca ali de mais de 20 ufólogos. Eles fizeram
foram até a Fazenda Maiolini, fizeram um pente fino, levaram como se fosse detectores de metais e fizeram uma varredura. Segundo eles, não encontraram nada, né, nenhum metal, nada. E fizeram também o trajeto de onde esses caminhões teriam vindo. Então, eles foram, e diz que cerca de 13 minutos eles conseguiam chegar ali até próximo, ali a cidade de Três Corações, muito próximo da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, que dá onde o Carlos de Souza e outras pessoas acreditam que esses caminhões vieram dali mesmo, sentido da ESA, né? Que eles estavam lá, que foram instruídos aí até essa fazenda. Até então, tudo bem. Então, nós tínhamos, né, já o depoimento do Carlos de Souza, do Eurico Irolina, que possivelmente poderia ter sido no dia 10, no dia 13 de janeiro, mas eles não se lembram exatamente a data. E aí, né, daí, o que acontece? Daí chega no dia 20 de janeiro de 96, por volta das 10, 10 e meia da manhã, ali naquele bairro, né, do Jardim Andere, próximo ao terreno baldio que eu comentei no início, para baixo, onde as meninas correram para baixo, ali tem como se fosse até hoje, tem uma mata selvagem ali, que é conhecido como Pasto do Vovozinho. E ali assim, você vê pinheiros altos, né, uma mata nativa. E ali, segundo moradores daquele dia 20 de janeiro, na parte da manhã, eles observaram um ser estranho que estava na mata. Eles avistaram essa criatura que estava longe e algumas crianças, inclusive, que pegaram pedra, tentavam atacar para ver se espantava ainda mais esse bicho para longe, né? E aí o corpo de bombeiros foi acionado e eles passaram um rádio para alguns outros bombeiros que já estavam no bairro, inclusive por coincidência, eles estavam cortando árvores, né? Porque na época de janeiro em Varginha cai muita chuva, né, lá. E estava tendo umas chuvas assim bem fortes. E naquele dia 20 de janeiro, devido às chuvas fortes, eles já estavam ali no bairro cortando, né? E aí, ali, as árvores. Quando eles receberam no rádio dizendo, olha, tem um bicho estranho, a gente recebeu uma ligação aqui, será que vocês não podem ir aí procurar né, capturar esse bicho aí? Aí eles pegaram, os que desceram da árvore, entraram no caminhão e foram. Aí do caminhão, eles estacionaram no outro ponto mais próximo da mata ali e tiraram uma caixa de madeira de compensado e dentro dessa caixa tinha ali redes, luvas, né? Geralmente ali os utensílios ali, as ferramentas que eles utilizam para captura de animais peçonhentos, que geralmente o bombeiro está acostumado a fazer. No momento que eles estão procurando na mata, eles encontram, né, um ser descrito também na época, inclusive por um dos militares bombeiros, que parecia um diabinho também, e que ele estava muito fraco, e no momento esses militares com a rede, né, eles se assustaram com aquela característica física e já jogaram a rede por cima. Foi quando nessa criatura ela assim, não reagiu com nenhuma assim, resistência, estava muito fraca, e eles conseguiram pegar e colocar dentro da caixa do compensado e fecharam. E aí mandaram o rádio, ligaram lá pro quartel, dizendo que tinham capturado um negócio estranho e que chamando o capitão, na época, o capitão Maciel. E aí o capitão Maciel, junto de um outro bombeiro, que era hoje já foi divulgado, né, o Robson, o bombeiro Robson, que infelizmente faleceu recentemente, eles vão até o local e o Robson relata, dá no depoimento que no momento que eles chegaram no local, ele não viu essa criatura, mas eles percebiam um barulho que vinha de dentro dessa caixa. Era como se fosse um enxame de abelha. E aí ficava, né, como se estivesse fazendo esse barulho. Logo depois o Maciel, né, ali junto com os outros bombeiros, percebe a chegada, parece que já estava inclusive esperando do caminhão do exército, que já estava rondando a área, ali já tinha sido visto pelos alguns moradores, e aí essa caixa foi
passada para o exército, alguns militares colocam no caminhão de trás, um dos bombeiros sobe no caminhão e eles retornam para a Escola Sargento das Armas, que isso foi dada a ordem na parte da manhã, né? E aí, nesse mesmo dia 20 de janeiro, nós temos o avistamento daí, isso foi a partir das 10h30 da manhã, daí às 15h30 as meninas voltando, teve aquele avistamento, e aí logo às 18 horas do mesmo dia, já estava tendo uma ronda de policiais, e tanto do Exército, da Polícia Militar, e nós tivemos daí o fato do soldado Eric Lopes, aliás, do cabo, né, Eric Lopes, e o soldado Marco Elixerese, que estavam fazendo a ronda no perímetro, e foi bem assim, eles passaram na frente do terreno baldio, tinha uma rua chamada Rua 1, eles viraram à esquerda, no momento que eles começaram a descer a rua, uma criatura passa de frente do carro, e eles estavam com um carro à paisana na época, uma Premium. O Marco Xerezi, segundo o depoimento, ele sai do carro, percebe que essa criatura também está fraca, ele, de uma maneira que a gente não tem informações direito, ele teria se atracado com essa criatura, ele teria capturado ela também, colocado no banco de trás do carro, do Premium. Para resumir bem, aí eles receberam a ordem de levar essa criatura para um dos hospitais, que era o hospital regional, né, que ficava no centro de Varginha. E aí esse ser, né, esse ser teria sido levado para a parte de baixo do porão, ali a princípio do hospital regional, do qual permaneceu até a 1h30 da manhã do dia 21 de janeiro, já na madrugada de domingo. Ela teria sido retirada de lá e levada para o Hospital Humanitas, que era um hospital que estava se iniciando na época, era um hospital particular e que tinha aparelhos médicos, né, melhores do que o hospital regional. E também a ideia, segundo as informações da época, é que esse hospital ele era um pouco mais afastado do centro da cidade naquela época, então chamaria menos atenção uma movimentação ali de militares, né? E essa criatura ela teria permanecido no Hospital Humanitas desde a madrugada do dia 21, né, de janeiro até ao dia 22 de janeiro, que foi na segunda-feira, quando um comboio do Exército retirou essa criatura do Hospital Humanitas por volta das 17h30 e levou para a Escola Sargento das Armas. E aí, na narrativa do caso, eles comentam que esses militares, daí já dia 23 de janeiro, né, a partir das 4h da manhã, eles saíram em comboio em 3 caminhões, seguindo outros carros à paisana, que era carros de agentes S2, que é Serviço de Inteligência do Exército, e foram para Campinas, né? E aí eles foram para a Escola Preparatória de Cadetes, que é o SPSEX, chegaram lá, e aí no momento que eles chegaram, um dos capitães que tinham pedido para eles irem para lá no dia seguinte, já estava lá. E receberam, eles falaram que um deles comenta que a segurança do perímetro, quando eles chegaram na escola preparatória de cadetes, estava bem mais assim, com uma segurança armada, e eles acharam muito estranho aquilo, porque eles sempre faziam às vezes esse roteiro, né, de ir para lá, e sempre foi tudo normal, e dessa vez foi o atípico da coisa. Quando eles chegaram lá, eles comentam que eles foram liberados, o capitão que já estava esperando eles lá falava: olha, agora vocês podem entrar aí no quartel, fiquem à vontade, podem dormir, jogar bola, que vocês já estão liberados do serviço. Aí eles perguntaram: mas e os caminhões, né, capitão? Ele falou: não se preocupa não, caminhão deixa que a gente toma conta. Aí depois eles ficaram sabendo que esses caminhões eles foram levados para o Hospital das Clínicas dentro da Unicamp, né, do qual ali na narrativa do caso teve, né, o médico-chefe, que foi o Badam Palhares, recebeu esse material junto de mais 11 médicos de diferentes especialidades, né, que teriam ali examinado essa criatura. Então, na verdade, nós temos aí já 2 criaturas que foram capturadas, uma na parte da manhã do dia 20 pelo Corpo de Bombeiros, né, que foi levado para a ESA, e o outro teria sido levado já na segunda-feira para a ESA.
Então, possivelmente, essas duas criaturas elas teriam sido levadas já no dia 23 de janeiro para Campinas. Então, essa foi a narrativa do caso que a gente comenta de duas criaturas, porque foram depoimentos de oficiais na época, tanto do bombeiro quanto do exército, já dizendo, né, sobre essas duas criaturas. Mas se você for olhar na narrativa geral do caso, existem possibilidades de chegarem até de 5 a 6 criaturas, né, porque houve outros envolvimentos ali, outras partes de que não vieram de fontes oficiais, mas muito fidedignas e que leva a crer que eram mais de 2 criaturas. Então, assim, bem resumido mesmo, né? E aí, não sei se eu comento agora rapidamente na narrativa do caso, né? Aí foi se passando os meses, o que a gente percebe é que em Varginha, que não foi muito explorado, não foi muito divulgado, mas quando você lê o livro do Birajara mesmo, era o avistamento de objetos voadores na cidade. Então, você tem muitos depoimentos, na verdade, de pessoas que viram objetos na cidade sobrevoando, né, baixo, como se estivesse procurando alguma coisa. E esses objetos não eram um objeto de um formato, eles eram de outros tipos de formatos que estavam ali sobrevoando, e diz que a maioria desses objetos não faziam barulho nenhum, e pessoas que chegaram a ver assim na altura de um poste, que se pegasse uma pedra, atacasse, conseguia atingir de repente esse objeto. Então essa parte que não foi muito divulgado e que a gente tenta trazer um pouquinho disso no documentário Moment of Contact, que eu já vou comentar como que foi tudo, né? Aí passou-se os meses, em abril, dia 21 de abril, teve uma festa de uns munícipes no zoológico da cidade de Varginha, e foi quando nessa festa, né, tinha a dona Terezinha Cleff, que ela era esposa de um vereador da cidade, ela saiu para fumar um cigarro na varanda, foi quando ela alega que ela viu, né, por volta das 19h30, um ser descrito com as mesmas características físicas das meninas, porém ele estava com um capacete, esse capacete era amarelo, né? E aí no momento que ela fuma, ele estava fumando cigarro, ela ficou, né, meio que em choque, volta lá para dentro, chama o marido e fala: vamos embora daqui. Ele falou: mas a gente mal chegou e tal. Falou: não, vamos embora, tô passando mal. Aí eles vão embora, e daí no caminho da volta, ela conta esse relato para ele. Depois que eles chegaram em casa, ele liga para algumas pessoas lá no zoológico, acho que os amigos, e comentaram mais ou menos sobre isso. Aí, resumindo mais um pouco, né? Aí o que acontece? Naquela semana, os biólogos e um biólogo, né, que era a Leila, e o veterinário Marcos, eles percebem que teve 5 animais que faleceram de maneira estranha ali, mas assim, que faleceram ali, né, na mesma semana, mas só que 3 chamam atenção, que era uma jaguatirica, uma anta e um veado, que eles se alimentavam de rações, né, de alimentos diferentes, e que eles morreram com a mesma causa-morte, né, que está até no laudo ali de autópsia desses animais, que estavam escrito como intoxicação cáustica aguda intestinal. Então, eles morreram com essa intoxicação. Eles acharam muito estranho, porque eles se alimentavam, né, de comidas diferentes, só que possivelmente não sabem se a água poderia ter sido contaminada, né? Então, meio que ficou estranho. Daí eles hipotetizaram depois os ufólogos sobre o avistamento daquela criatura, e aquela criatura que a dona Terezinha Cleff poderia ter tido contaminado, de repente, ali, a parte ali do território ali, né? E que ela estava, na verdade, numa missão de resgate desses outros amiguinhos ali, porque estava com capacete, né? E a gente teve depoimentos recentes, inclusive, muito interessante, de uma família que viu assim, impressionante, assim, uma nave muito. Eles falaram, né? Ela falou que ela viu a nave mesmo, ela falou que viu a cúpula, as luzes, estava para enxergar perfeito, e que estava como se estivesse procurando alguma coisa. E ela não se lembra também a data direito, que essa testemunha que nós conversamos, ela era pequena, mas ela fala que ela tinha assim, parece que
de 6 a 7 anos, mas é uma coisa que marcou muito na cabeça dela, e porque tava a mãe, o pai, outros amigos, eles estavam, tipo, ali fora, né, na casa, e viram isso aí. Então ela falou uma visão, assim, muito, muito forte, que ela se lembra como se fosse, tipo, ontem, e aí a mãe confirma, outras pessoas que estavam ali confirmaram, né, esse avistamento. Então, tudo levaria-se a crer que essa criatura, ela teria, estava ali numa missão de resgate das outras, né? Então, basicamente, assim, bem, bem resumido mesmo, meio que essa cronologia, né, dos fatos. Aí depois da captura, lá voltando um pouquinho do Xerez, né, que foi no dia 20 de janeiro, depois de 27 dias, ele veio a falecer também por uma contaminação, na verdade. Na época foi se falado que ele entrou com um quadro de pneumonia e que daí, através de uma bactéria, teria, assim, entrado no sistema imunológico dele e meio que, assim, ele teve falecimento, né, inicial dos órgãos e veio a falecer. Então foi uma coisa muito misteriosa por parte Seria da família. tipo, Marco, seria tipo uma infecção generalizada, uma coisa assim? Perfeito, Lucas, é isso mesmo. Ele teve uma infecção generalizada e na época que a gente conversou com o Dr. Cesário Furtado, que foi o médico-chefe que tratou dele durante alguns dias, ele comenta que o quadro dele era normal de uma infecção e pneumonia, e aí ele ministrou os melhores medicamentos intravenal Luxerese, dizendo que eram os melhores medicamentos que tinham, em que todas as pessoas que entravam com o mesmo quadro do Marco, ele ministrava esses medicamentos e as pessoas ali daqui a algumas horas melhoravam, né? E eles perceberam que o Xerez piorou, sendo que esses antibióticos estavam imunes à bactéria que estava ali no sistema imunológico do Marco, e ele piorou e infelizmente ele veio a falecer, né? Então isso na época eles foram a família assim, não acreditando muito, né, na questão da área médica, eles instauraram um processo para averiguar a morte do Marco. E ali foi, no processo, você vê que conta-se a história de que o Marco tinha ido na clínica da polícia alguns dias antes, ele tinha um pelo encravado debaixo da axila, e segundo ali, né, ele está descrito que quando o médico foi tirar esse abscesso, né, esse pelo encravado, ele não teria esterilizado adequadamente os instrumentos. No momento que ele tirou esse pelo encravado, o Marco teria adquirido essa bactéria ali, né? Ô E Marcão, não faz uma, muito sentido. uma Sim. coisa que sempre me deixou em dúvidas, alguns depoimentos dizem que ele foi arranhado pela criatura, em outros parece que foi aquele aspecto oleoso da criatura que fez a infecção pegar nele, né? Acredito que foi o arranhão, o que tu tem de informação? Então, na verdade, essa do arranhão não houve mesmo, não houve Não. arranhão, isso foi uma coisa que é dito muito por aí, né? Que foi comentado, mas na verdade a gente teve o depoimento do legista dele, que foi o Dr. Armando Fortunato, que comenta que ele não tinha nenhum arranhão ali, não. O que eles acham é que esse óleo mesmo que você comentou, ou algo do tipo, poderia ter entrado por ali, por Ah, essa fístula que ele tinha aqui embaixo, né? E que daí teria ocasionado tudo isso, mas essa parte de que eles encontraram um arranhão da criatura não procede, isso segundo os médicos, né? Então, o que que aconteceu? Essa parte ficou tudo meio que em off durante muitos anos, né? E a gente teve assim um update muito grande sobre essa parte do Xerez e agora, a partir de 2020, quando eu tive pela primeira vez eu consegui entrevistar um médico, ele conseguiu a primeira conversa, não foi nem entrevista, foi o Dr. João Giannini, que ele é um patologista muito conhecido lá em Varginha, ele é inclusive proprietário do laboratório IPD, que é um dos, assim, tem vários laboratórios ali em Varginha, né, dessa ali
dessa marca e espalhados também, que eu fiquei sabendo, parece que no sul de Minas, então ele é uma pessoa de muita credibilidade. E ele comenta, ele inicialmente, que o Marco Xerezi, ele tinha uma bactéria, né? Realmente que essa bactéria eles não tinham conseguido identificar direito o que era. Só que eu me lembro que quando nós começamos a conversar com ele, o Dr. Giannini, ele, eu não sei, pode ser tido uma impressão minha, mas ele parece que não estava falando tudo o que ele sabia, né, a princípio. E aí, logo depois do documentário, na época, na verdade, a gente ainda estava para gravar, estava na época de produção do documentário. Só que a gente não se atentou tanto ao início, porque ele ainda não estava falando, né, tudo ali que eu acho que ele sabia e que ele foi fazer um levantamento melhor depois. O que que aconteceu? Eu acho que depois do documentário ser lançado, várias pessoas em Varginhas assistiram e eles perceberam a seriedade que foi, né? E quem se envolveu, eu acho que tomou coragem e veio novamente a expor novas informações, por exemplo, principalmente da área médica, que foi o que aconteceu agora, né? Logo depois do documentário. O documentário foi lançado em outubro de 2022, aí vamos supor em 2023, 2024, a gente conseguiu novas informações graças a essas pessoas que entraram em contato, né, da área médica, uma que foi o Dr. Giannini, que resolveu, de repente, abrir e fazer um relatório mais técnico, específico sobre a morte do Xerezi, e também nós temos o depoimento que vai a favor, né, e concorda com todo o laudo do Dr. Giannini, que foi o Dr. Armando Fortunato, que foi o legista, né, do Xerezi. Então, o que que acontece? O Armando Fortunato ele foi o legista que avaliou o corpo e o Giannini foi o que avaliou as peças internas, ou seja, o cérebro, o rim, o coração, todas as partes internas do Xerezi foi o Dr. Giannini que fez. E aí, para resumir bem, ele nos fez um relatório inédito e que fala sobre uma bactéria, ele coloca todas as terminologias técnicas e fala sobre essa bactéria chamada Staphylococcus, que é uma bactéria que ele acredita que nos chamou muita atenção na época, que foi assim inusitado, foi que ele fala assim, vocês comentam muito sobre a morte do soldado e o ET, o personagem ET, mas vocês têm que também prestar atenção no personagem principal, que foi a bactéria que veio debaixo da unha do ET. Então, quando ele fala isso pra gente pela primeira vez, né, nosso médico falando isso da bactéria que veio debaixo da unha do extraterrestre. Então, resumindo, ele acredita que realmente o Marco Xerezi teve o contato com essa criatura e que essa criatura, de alguma maneira, passou essa bactéria, que essa bactéria ela sofreu uma mutação aqui e que ela ficou muito mais forte, uma mutação genética ali que adentrou o sistema do Marco e foi assim muito drástica de certa forma. Ele diz que essa bactéria, ela normalmente costuma, e quando ela dá em algum, aqui no nosso planeta, aqui, que é uma coisa normal daqui, da Terra, ela geralmente pega em cachorro, dá em cachorro. Só que raramente ela dá em cachorro. E diz que em pessoas, né, seres humanos, é quase impossível, ele comenta, né? E ele acha que essa bactéria proveniente daqui, ela sofreu essa mutação e de que entrou ali no Xerezi e fez com que né, abalasse todo o sistema imunológico dele, né? Isso seria uma resposta para que, por causa dos antibióticos e os melhores medicamentos não fizeram efeito na época. Então, isso deixou muito pasmo, devido à família ter entrado com processo também, eles resolveram deixar isso mais em sigilo, né, nessa parte. Mas o que nos chamou muita atenção foi agora, depois de muito tempo, o Dr. Giannini e o Dr. Armando Fortunato comentarem sobre isso e que eles acreditam na possibilidade realmente do Marco ter se atracado com essa criatura, né? Então isso meio que foi um ponto
alto, de certa forma, porque pela primeira vez a gente teve um laudo técnico, mesmo que está hoje disponível na revista UFO, para quem quiser estar lá no site, é só baixar, né, essas coisas. E aí foram ocorrendo muitas outras coisas durante essas investigações que foram antes da gravação do documentário até as gravações, né? E depois até a sequência, porque eu não sei se vocês sabem, a gente gravou novamente uma sequência do momento do contato, no Moment of Contact, agora em janeiro de 2025, que o James voltou para Legal. cá e nós gravamos novas entrevistas que a gente vai começar a trabalhar agora com ele, eu estou trabalhando com ele agora na pós-produção, começando a trabalhar, né, desse novo segmento, dessas novas informações aí, desde o Marco, primeiro documentário. Marco, só para uma última questão ali sobre o caso do Elixerese. Após o óbito dele, o corpo foi liberado para a família fazer o sepultamento normal? Boa pergunta, Lucas. Isso é uma coisa que foi muito reclamado pela Marta Tavares, irmã do Xerez, tanto com o irmão dele, que já faleceu também, e a própria mãe na época, porque na época o médico queria fazer o enterro rapidamente, sem fazer velório, nada. E a família não vai fazer, vamos fazer o velório sim. Aí o que que acontece? Teve o velório dele. O que a família achou muito estranho é que no velório, foi um velório meio rápido, e que foram muitas autoridades, inclusive pessoas que não eram do convívio ali de Varginha, né? Inclusive eu tenho tenho uma entrevista que eu fiz com a Marta, mais completa, está no meu canal, que ela comenta sobre isso, fala sobre que retiraram, que ela meio que criou um mistério que ficou que ele estava com uma faixa na cabeça, né, no caixão, e que tinham removido o cérebro dele, né? Então, até aquela época não foi passado para as pessoas o porquê, né? O porquê daquilo, por que tiraram o cérebro, não avisaram direito à família. Mas aí depois a gente averiguando melhor, segundo os médicos, isso é uma prática normal, de repente, numa autópsia. De repente, se o médico achar que ele deve retirar, ele pode retirar, né? Então, segundo pros médicos, isso não é nenhum mistério e tal. Mas o que elas acharam muito esquisito foi isso, a tentativa de eles tentarem não fazer o velório, fazerem o velório meio rápido Mas e ficar vigiando. também dessas. Oi? O velório rápido, já que querem fazer velório, vão fazer, mas tem que ser rápido e vai ter gente vigiando. Tinha Isso, gente e como se estranha lá. viesse isso, como se viesse assim autoridades mesmo, assim de fora e que, né, além do normal ali, foram outras pessoas que eles não conheciam. Então, isso que eles relatam que acharam muito estranho, né? E tinha informações também que o velório foi com o caixão fechado, então foi com o caixão aberto. Isso é um mito que falam, né, que o caixão foi fechado. Eu mesmo achava que o caixão também tinha tido essa informação até conversar com ela. Eu acho que assim, que ficou um tempo aberto o caixão, só que daí teve um momento que fecharam o caixão, porque antes de eu conversar com a Marta, eu conheci esse senhor lá em Varginha, o seu Marco Pedreira. Ele comenta, ele também foi uma testemunha ali da movimentação da movimentação dos caminhões militares no bairro Jardim Andere. Ele comenta que um dia ele estava passando com o carro dele, ele percebeu quando os militares estavam assim desviando, né? Inclusive a polícia militar estava junto, estava assim mandando eles passarem rápido, não podia parar por ali. E aí ele, curioso, parou um pouco mais acima, desceu e perguntou pro militar, mas o que está acontecendo nessa movimentação estranha aí? Aí disse que o próprio policial falou assim, eu não sei, rapaz, tem um bicho estranho aí, um animal aí que eles estão procurando aí. E daí foi nisso que esse senhor Marco fala que escutou um tiro no que veio da mata. Só que daí ele logo voltou pro carro e foi embora. Por que que eu tô comentando sobre o Marco? Porque ele também comenta que foi no velório do Xerezi. E ele comenta que o que ele achou estranho, que teve um momento, parece que, se eu não me engano, ele comenta que teve uma hora que fecharam lá, acho que na hora que deu para ver que o Marco Xerezi estava com a pele bem esverdeada, assim, o rosto, a parte estava verde, né? Mas aí, consultando o médico, ele falou que
devido à contaminação, dependendo, a pele fica assim mesmo, né, verde. Então, Sim, segundo a Marta, o caixão estava aberto, foi assim, eles procuraram fazer ali normalmente, mas é, teve esse lance de ser rápido, né? sim. E entrando agora um pouquinho no documentário, como é que foi aquele momento com o Eric Lopes lá? Que ele ameaça Isso. você lá. Tu sentiu medo ou tu achou que ele estava blefando? Eu vi que o Jamie Foxx parece que ele não entende muito bem o que está acontecendo ali. Não. Como é que foi? É legal você perguntar isso. Até você comentou assim, o Lu brincou no início, que você falou assim: o Felipe aqui vai tirar os ufólogos a bala. Quem é esse? Na hora me deu Eric Lopes na cabeça, né? Porque ali foi uma situação muito louca. Porque assim, o que acontecia? Se vocês perceberem no documentário, é tudo filmado. O David West, que é o diretor de fotografia, ele entrava no carro filmando. Então ele, pô, filmava tudo. Mesmo que não vai entrar, assim, coisas bobas, ele filmava. Então tem muita parte que aconteceu isso ali. Foi um segmento ali daquilo que nós. Foi o seguinte, eu já tinha entrado em contato em 2012 quando eu soube, né, porque foi assim, ó, é muito louco a história, porque o Eric Lopes, ele é casado com uma das irmãs do Xerezi também, entendeu? Então, o que que acontece? São irmãs de pais diferentes, uma que é a Marta Tavares, que denuncia, que fala que o irmão estava lá, que realmente ele teve contato com o extraterrestre, e que o Eric Lopes não contava a verdade, que ela já tinha tentado extrair a verdade do Eric Lopes, e o Eric Lopes fumava um cigarro atrás do outro, nunca respondeu para a família o que realmente ocorreu, mas a gente sabia entre linhas, assim, entre bastidores, que ele não gostava de tocar no assunto. E aí eu conheci, antes de conhecer inclusive a Marta, eu conheci a Miriam, que era a esposa do Eric. E eu percebi que ela estava muito nervosa no dia que eu fui abordar ela. Ela falou assim: não, vocês ufólogos que inventaram esse negócio do meu irmão não teve contato com ET nada, ele teve mesmo um problema na axila, vocês que inventaram isso, deixa a nossa família em paz. Isso para mim, foi meio que um choque, porque até então eu nunca tinha escutado essa versão, e eu não tinha ainda encontrado com a Marta, então eu não estava entendendo. Eu falei, ué, mas que estranho. Aí eu comecei a pensar assim lá em 2012, né? Putz, será que esse caso foi inventado? Será que essa parte do Xerez é tudo mentira? Se a irmã dele aqui tá brava e tal. Aí, para resumir, passou um tempo, aí eu fiquei sabendo da história. Ela era casada com o Eric não gosta de falar no assunto, então ela é uma pessoa também que tenta abafar o assunto. Então já teve muita briga entre as duas ali, entre as famílias, por causa dessa questão. Então uma denuncia e fala que elas estão mentindo, né? Então tem essa entrelinha. Daí o que que aconteceu? A gente sabendo disso, e já tinha tido tentado falar com o Eric, a gente já sabia do temperamento dele, de que ele ficava muito nervoso quando tocava no assunto, que ele não falava sobre o assunto. O James Fox ali muito interessado nisso, por quê? Porque na entrevista com a Marta bateu muito nessa questão de eles não darem a resposta para a própria família, né? Tipo assim, porque o Eric Lopes, ele era muito amigo do Xerez desde a infância, os que eles entraram para a polícia junto, né? Então foi até por causa disso que ele conhecia a irmã, daí acabou namorando a irmã lá e tal, né? Eles eram amigos já desde pequeno. E pelo que nós escutamos, não sabemos se é verdade, ele se sente um pouco culpado pela morte do Xerez, então ele não gosta de relembrar. E aí, o James, muito com essa curiosidade na cabeça, ele como um jornalista, ele falou, não, eu preciso encontrar com o Eric. Eu falei, olha, James, eu aconselho melhor não ir, né, a gente Perigoso. não, enfim. Daí ele pegou, não, eu quero entrevistar ele. Daí beleza, aí a gente foi entrevistar o prefeito da cidade, que foi o Verde. Aí depois da entrevista do prefeito, o James, né, ali a gente traduzindo, ele falou assim, olha, o senhor tem muitas conexões aqui em Varginha, será que o senhor não conhece alguém que pode nos conectar ao Eric Lopes? E aí o prefeito mandou entrar em contato com outro rapaz, que por incrível que pareça eu já tinha conhecido, que era um cara muito gente boa,
uma pessoa muito, ele inclusive foi presidente da Câmara dos Vereadores, foi vereador lá em Varginha, que é o Rômulo. O Rômulo, o pai do Rômulo, ele era sargento da polícia. Então, naquela época, ele tinha trabalhado com o Xerez, conhecia o Eric Lopes. E aí, o prefeito mandou chamar o Rômulo. Por incrível que pareça, eu já estava meio que em contato com o Rômulo. Falou: Ô, Rômulo, é você, olha só que coincidência tal. Aí o Rômulo falou: não, olha, meu pai sabe onde que ele mora. O Eric mora tal. E aí, para resumir, falou onde que o Eric morava. E aí, depois o James, vamos lá e tal, né? Aí eu falei, olha, James, eu acho melhor a gente não ir lá, porque o cara não quer falar mais sobre o assunto. Ele falou, não, eu vou ter que ir e tal. Daí o Romulo me explicou mais ou menos onde era. E aí eu me lembro, parece que foi alguma coisa assim, o próprio James falou, será que você não poderia nos acompanhar até lá? Você vai. Ele falou, não, tudo bem, aí eu vou, aí eu levo vocês lá e eu passo a palavra para vocês lá, beleza. Aí a gente vai, é aquela cena que tem uma Mercedes, que é o Romulo, né? Ele vai, ele entra, o James atrás e eu atrás do James. Aí no momento, o Romulo sai do carro, o James sai, e ele fala, Eric, só que por eu sempre estar falando em podcast, já estava comentando, sempre contava a história do Eric, eu fiquei meio com eu fiquei não amedrontado, fiquei meio mesmo com medo ali de Nervoso, sair ali nervoso. com o Eric, né? Não tenho vergonha de falar, tanto que a cena eu fico dentro do carro. E aí saiu o James, o Rômulo, né? E o Rômulo, Eric. Aí saiu o rapaz na janela. Como eu já tinha visto fotos do Eric e tal, só que dali, da onde eu tava do carro, eu não conseguia ver quem tava na janela. E eu percebi que eles estavam meio que filmando. Aí o David West, o cara do som, o Gui, técnico de som, saiu. E o David sempre filmando, né? Aí saiu o cara lá, dele pergunta, Eric? Ele fala assim, o Eric não tá. Inicialmente ele fala assim, o Eric não tá, ele não tá aqui. Daí ele falou assim, não, é que tem uns americanos aqui querendo falar com ele. Daí ele já emenda assim, só falou isso, tem uns americanos aqui querendo falar com ele. Aí ele já fala assim, se for sobre aquela história do extraterrestre, do ET, é melhor vocês irem embora, senão vocês vão arrumar problema. Daí, não entendendo muito bem, ali o James não fala inglês, né? A tradução também ali no momento não conseguiu traduzir para o James ali no momento. E aí o James tentando perguntar, mas pergunta, inclusive, fala, pergunta, por favor, ele fala em português, né? E ali o Eric faz assim com o dedo, né? A princípio ele não falou que era o Eric. Ele falou, não tá aqui, vocês não arrumam problema, ele fala 3 vezes. O bom é que, como o Gui, o técnico de som, ele saiu, ele estava com o boom. Então, o boom, ele capta, né? Então, deu para captar depois na edição, deu para aumentar o volume. Então, a gente consegue escutar no fone de ouvido bem ele falando, né? Ele ameaçando. E aí, no momento que o James tenta falar ali, aí ele fala assim. Daí a menina pergunta, mas e o Eric? Daí ele fala, eu sou o Eric. Daí foi na hora Cara, que esse momento aí eu achei sensacional. Eu achei, porque é, foi um plot, assim, sensacional, cara. Se fosse ensaiado, é, não seria tão bom, cara. Foi muito legal. é, Aí foi tudo sem querer. E aí, no momento, tinha um Alessi, que o Alessi era da produção, ele veio com o celular. E ele grava comigo ali, eu tô dentro do carro, foi naquele momento que eles estão ali na frente, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo ali, aí o Alessi vem, falou, ei, Marco, o que que tá acontecendo? What's happening? Eu falo assim, daí tanto que foi cortado, né? Mas eu falo assim, cara, eu não sei, aqui é a casa do Eric Lopes, ele não gosta de falar sobre o assunto. Eu falo assim, aí tem uma hora que eles cortam, né? Que eu tenho esse vídeo inteiro, daí eu falo assim, olha, o David ali com a câmera ali na frente, eu acho que isso não é uma boa ideia não, cara, e tal, É, né? Até eu comento, depois eu fui escutar a minha fala antes, vai saber, espero que não sejamos recebidos a bala, e deu uma risadinha, né? E era o que estava acontecendo ali na frente, daí eu peguei e falei assim, aí meio que eu não sabia o que estava acontecendo, eu falei, quer saber? Tipo, dane-se. Eu abri a porta e fui. Falei, vou ver o que está acontecendo. Aí, na hora que eu abro a porta e começo a caminhar, eles já estão voltando, né? Com a câmera. Até o Gui tem uma cena que aparece muito rápido, que é do meu celular que eu estava filmando. Que tem uma hora que eu dou o zoom, assim, tô dentro do carro, aí eu saio com o celular filmando, aí eu dou de ver que o James estava vindo, o Gui, eu falo, o que aconteceu? What happened? Daí o Gui falou assim, embora. Falei, por quê? Ele falou assim, disse que vai dar tiro. Daí eu falei, I told you, né? Eu falei pro pessoal. Aí eu não tava entendendo direito, nós entramos no carro e seguimos.
Daí foi no momento que a gente tava seguindo, o James falou, viu, vamos parar, eu quero entender o que aconteceu. Aí nós paramos o carro no local lá, aí ele desceu, aí fomos, quando gravou aquela cena que tá o Rômulo, né, falando, mas o que que ele realmente falou? Ele falou assim, melhor a gente ir embora, se não se ir embora, ele ia atirar na gente, né? E a princípio, como o James, ele é um cara, ele, assim, ele é muito intenso, né? E ele comenta que ele falou assim que nunca viu um olhar, ele percebeu dentro do, como se ele olhasse dentro da alma do Eric Lopes, porque na hora que o Eric ele se transtornou, disse que o olho dele, porque na câmera não dá muito bem para ver ali, porque, né, tá longe, Tá ele deu longe. uma desfocada também. E aí ele fala que o olho do Eric estava transtornado. E a todo momento ele estava com a mão aqui embaixo. Ele não sabia se era uma arma. E o James não entendendo também o que estava acontecendo ali. Não sabia se era o Eric, o Eric. E aí depois ele falou, fuck, daí ele ficou pensando naquilo. Ele falou, nossa, mas o mais estranho é porque que se a gente chegasse lá era muito simples, era só ele falar assim, não, aquilo não aconteceu, aquilo foi tudo balela, os caras me enchem o saco até hoje, eu não quero dar entrevista e pronto, acabou. Seja, né, uma pessoa assim, né, normal, tranquilo. E aí, Mas no caso, foi eu essa acho que ele, questão muito ele estranha. agiu. Ele agiu um pouco que nem um bicho acuado, assim, né? É, Porque imagina, tu tá tranquilo lá morando nos cafundó do Judas, daqui a pouco baixa uma galera ali com uma produção de é. cinema ali, microfone, câmera, querendo falar contigo, e ele teve um instinto de sobrevivência ali. Ó, vocês saem, eu vou dar tiro em vocês, cara. É verdade. E aí, o que que acontece? Isso aí também foi muito criticado, porque foi o seguinte, ali você vê, não tem portão, nada. A gente foi entrando no endereço, atrás do Rômulo, né? E aí, uma primeira que você está entrando na propriedade do cara, né? Isso já não deveria ter sido feito. Só que era aquilo que o James sempre comenta quando as pessoas vão criticar, louco, mas você é louco, você vai entrando na casa dos outros assim. Ele fala assim, ó, cara, todo mundo tentou já falar com ele. Eu, como jornalista, eu tinha que tentar. Eu não imaginava que aquilo poderia acontecer. Então, eu ia bater ali para tentar conversar. Só que tudo bem, os caras meio que intimidaram com a câmera ali, que não deveria. Mas é aquilo que ele fala, que isso é vida real, né? Ele fala, isso é real. Quero Ah, mostrar para as pessoas. Eu meio que corri esse risco. E eu me lembro que antes de a gente ir, ele falou assim: eu aconselhando, olha, não é melhor não ir, melhor não ir. Ele falou assim: mas assim, ó, me fala o pior que pode acontecer. Me fala, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Daí o meu comentário, não sei, cara, o cara era policial, ele fica bravo, vai que ele atira na gente lá e tal, né? Talvez o Daí pior ele seja morrer, né? que não, acho que não. Daí foi que realmente meio que aconteceu ali, né? A ameaça ali. E a gente respeita muito ele, né? O Eric, por tudo isso ali. E aí, cara, sabe o que é o mais interessante? Que a gente não tinha descoberto ali, não tinha percebido no dia, eu nem sei se naquela vez tinha essa placa lá. Ali na entrada da casa do Marco, naquela rua, tem uma placa, o nome da rua. E sabe como que é o nome da rua? Bem de frente, Rua Marco Elixerese. Então, tipo assim, é mais um mistério. Por que que o nome da rua, inclusive, o Jamie já tinha voltado para os Estados Unidos, aí um dia que eu fui lá novamente, ali na entrada ali, eu vi, ué, mas essa placa aqui, até filmei, mandei para ele, né? Falei, nossa, Marco Elixerez, por que que estranho, né? Por que que eles iriam homenagear aqui na rua do Eric, né? Aí depois eu fiquei sabendo que a propriedade ali, eu acho que também é da família do Xerez, alguma coisa assim, entendeu? Mas é no justo nome dele ali. Então tem um mistério muito grande que ressoa sobre essa questão aí do Eric Lopes e o Marco Lixeres, né? Ele poderia justamente falar normal, olha, não, não aconteceu e tal, acobertar, né? Mas ele fica bravo e nervoso, né? E aí, o que aconteceu? Aquilo ali foi tudo muito gravado, né? Sequencialmente, né? Até aquela parte da família, que eu não sei se vocês se lembram, que isso para mim foi muito impactante para mim, que uma família que morava 2 ruas acima do terreno baldio, ali no Jardim Andere, que eles viram, foi o pai, a filha e a esposa, que viram a nave A mesmo, nave. pairado sobre a casa, E não quis se depois identificar, de né? 15 minutos. Você vê que naquele momento, também nós chegamos ali, porque foi o seguinte, aquela família, eles nunca deram aquele depoimento gravado. Eles só comentaram. A gente chegou no médico, que era um médico vereador da cidade, que é parente deles.
Aí ele falou, olha, tem um familiar meu que teve um avistamento muito forte, a gente nunca teve, eles contavam pra gente, mas a gente nunca, né, comentou isso pra fora e tal. Daí nós fomos lá, entrei em contato com ele e no momento que a gente chega na cena, o senhor que nos atende, ele acha que a gente está indo lá para conversar, ele é só para conversar, para ele contar o relato. Só que o David West sempre gravando tudo, né? Tem até uma parte lá que o James está comendo, assim, tipo, ele come, tá comendo assim a cena, né, que foi deu, falou, não, mas olha, o senhor, a gente veio aqui para gravar o depoimento do senhor, o senhor poderia gravar? Ele falou, não, mas eu não queria gravar, não. Achei que vocês vieram aqui para conversar. E aí, como para resumir, aí com muito custo ali com o jogo de cintura, o senhor resolveu gravar, né? Então, para aquilo, para mim, foi muito intenso, porque é uma das partes que ali do caso Varginha que a gente tem o depoimento de uma nave sobrevoando ali quase na rua do terreno baldio ali o perímetro, né, de cima e que, né, ele comenta que ele pediu uma pizza ou algo do tipo, aí o motoboy veio, a hora que ele saiu para pegar a comida, ele percebeu que o motoboy estava meio que desnorteado, olhando para cima. Aí a hora que ele olha para cima e vê aquele negócio, que ele fala que era um disco voador mesmo, né? Aí chama a esposa, aquela moça era pequena na época, e aí eles viram durante 15 minutos, né? E é o que ele relata, era o que a gente já estava tinha pegado de relato de outras pessoas que não se conheciam em outras partes da cidade, que era, todos falaram assim que quando eles viram um objeto, parecia que tava, isso que me marcou muito, parecia que estava procurando alguma coisa, que ele vinha aqui, parava, de repente dava o foco, daí de repente mudava de posição e sem fazer barulho algum, zero barulho, né? Então isso que chamou muita atenção. E eu vi no olho daquela família que eles estavam falando a verdade, a gente sente, né? Então até foi engraçado porque o James meio que no final ele fala assim ali no final que tem que tá tudo cortado, né? Aí ele fala assim, mas o senhor tem certeza do que o senhor viu? O senhor viu isso mesmo? Tal, daí ele, daí ele para, ele fala assim, olha, eu tô falando o que meus olhos viu. Ele fala de uma maneira que eu nunca vou esquecer. Assim, eu nunca quis dar entrevista, nunca dei entrevista, inclusive toda entrevista com o meu rosto, né, sem mostrar meu rosto, isso é real, ele fala 100% real. Eu fiquei 10 ou 15 minutos olhando para mim ter certeza do que eu tô falando. Então, essa que é a parte da cena ali que achei muito impactante, né? E que corrobora tudo, né? Eles só não se lembram a data exata do dia que foi isso, mas que foi em janeiro, naquela época, que não se estava falando ainda do avistamento das meninas, foi logo os dias posteriores, aí os caras não sabem ainda do avistamento das meninas, e o estranho foi a visita de alguns americanos que foram lá depois, os americanos entraram na casa, fizeram um monte de perguntas, acho que eles desenharam tudo para os americanos, e os americanos na saída falaram assim, olha, essa conversa não houve, a gente nunca teve aqui, e foi embora. Tipo, não, eles não se identificaram quem seriam, a princípio, é, parece que eles falaram que era da NASA, alguma coisa assim, né? E aí ficou uma coisa, aquela coisa também, um mistério muito grande, né? Por que que os americanos falaram para eles nunca comentarem nada, né? E se não divulgaram nada? Porque comentaram, poderia ser jornalista que estavam fazendo matérias da época, né? Mas nunca foi revelado nada, né? Desse depoimento. E aí, Outro, ali no documentário, foram várias outras coisas que sim. ocorreram, assim, que foram depois, né? E o questionamento que fica, como é que esse pessoal supostamente da NASA chegou nesse senhor, né? Como é que eles tiveram esse... Então, ali tem uma coisa assim, até o brinco Birajara. Diz que eles foram com o Birajara, né? O Ah, Birajara que teria levado eles lá. E Ah, aí, tanto que a mulher fala assim, eles vieram com o Birajara, né? ah, E ah, tá. aí ficou meio que uma conspiração ali, o Birajara, né? Que ele estava ali no momento, tá? Até a gente brinca, comenta, mas ele fala que aquilo foi tirado de contexto, que não era, que poderia realmente ser repórteres que vieram da época, estavam fazendo o trabalho. Inclusive, essa família comentou que o JJ Benítez foi lá na casa deles uma vez que o JJ Benítez esteve no Brasil, esteve lá em Varginha. Inclusive, se vocês procurarem, tem um livro, um ficção que o cara escreveu assim, total do caso Varginha, o JJ Benítez, né?
E essa família nunca tinha dado esse depoimento assim para ninguém, inclusive o Geraldo Luiz, quando fez o especial para Record, ele tentou, ele soube dessa família, tentou de qualquer maneira gravar com eles e não conseguiu gravar, né? Então, é uma coisa que corrobora ali os fatos que estavam ocorrendo naqueles dias ali, que foi coisa bem fora do comum, né? E também uma coisa para lembrar que todo varginhense comenta sobre aquela chuva que aconteceu na noite do dia 20 de janeiro. Foi uma chuva descomunal. Eles comentam assim, eu nunca vi uma chuva antes daquele dia e depois daquele dia. E parece que mexeram no tempo, sei lá, é um negócio muito louco para que as pessoas não saíssem na rua. Caiu telha, né, destroçou telhas, árvores. Isso foi um negócio muito fora do comum, né? Porque estava tendo, aí algumas pessoas acreditam que é por causa dessa, estava saindo fora do controle, vamos dizer assim. Esse evento aí, né? Sim. Porque não foram só Marco, as meninas que viram, teve Sim. mais sim, gente sim, da sim. criatura que não vieram para a mídia. Sim. Marco, uma questão aqui que eu queria chamar a atenção agora, tu disse que vocês estão fazendo a sequência do Moment of Contact, né? E recentemente eu vi uma declaração aí do Jamie Foxx, acho que para o Rony Vernet, e já vamos entrar nessa questão agora, que é a questão da polêmica fita. A fita Sim. que o Pacatini alega ter assistido, né? Tu pode dizer para nós o que se sabe? Foi alegado agora que se sabia da localização da fita, mas que as pessoas que diziam ter a fita estavam sendo ameaçadas. Pode dizer para nós o que se sabe? Explicar um pouquinho da história da fita e qual é a última atualização? Não, claro. Isso é uma coisa também que as mídias aí têm difundido muito, eles inventam muita coisa também, né, e tal. Então foi o seguinte, aquele vídeo que o Pacatini alega que viu, na verdade seria da esfera militar. Foi um amigo dele, que assim, ó, quando a gente entrevistou o militar X alega que muita parte da operação foi tudo filmado pelos militares. Então tem muita coisa que está guardada dos militares. E o que o Pacatini viu teria sido mostrado por um militar. Esta que nós chegamos, muito próximo, inclusive a localização, família, tudo, é da esfera civil, é um médico, em 2018, infelizmente ele faleceu, mas que na época, em 96, ele chegou a filmar parte dessa criatura lá, né, em vídeo. E aí, o que aconteceu? Essa fita, na verdade, essa informação da fita, ela já é muito antiga. Desde 96, existe esses rumores. O rumor maior que se tinha na época era justamente da parte militar, de um vídeo que, inclusive, o sobrinho do capitão Sebastião Honório, que é o capitão da polícia da época, Sebastião teria uma cópia do vídeo da criatura da esfera militar. Isso foi divulgado pelo Birajara, na época está no livro dele e tudo. O sobrinho teria conseguido uma cópia e iria vender uma cópia para o SBT da época. O cara não quis comprar na hora, ele queria ver, daí o cara até arrumar, parece que o videocassete, alguma coisa assim, aí veio que os militares ficaram sabendo e pegaram essa cópia e aí não ocorreu essa troca, né? Inclusive um parceiro de pesquisa, tem alguns parceiros de pesquisa nessa, né? O João chegou a conversar encontrou uma das pessoas que foi o intermediador disso da época, né? Que ele realmente confirma essa parte aí, né? E aí o que aconteceu? Daí não apareceu fita nenhuma. Aí tinha-se a ideia de que um médico teria gravado. Aí foram se passando os anos, passando os anos. Aí, aí teve um informante lá dos hospitais de Varginha que entrou em contato conosco dizendo a seguinte história. Que tinha um neuro... Ó, eu vou falar, as pessoas podem confundir, mas tudo ali, esses médicos que eu vou falar, são todos neurocirurgiões, é tudo a parte de neuro. Esse neurocirurgião pediu para que essa informante que trabalhava com ele entrasse em contato conosco, comentando que realmente essa história do vídeo, da fita, era real e que ele tinha assistido o vídeo mostrado por esse médico
que teria falecido em 2018. Então, qual que é a história? Esse médico que mandou entrar em contato conosco, ele era um médico que se mudou para Varginha depois dos anos 2000. E ele não acreditava, você nunca acreditou na história do ET. Conforme ele se mudou para lá, cidade pequena, cidade de Varginha, para quem não sabe, ela é uma das referências em hospitais e médicos, né, profissionais da área médica, porque lá tem uma concentração muito grande, né, é bem famoso essa parte lá. E ele, como médico, começou a ter amizades e durante os anos ficou muito amigo de alguns médicos. E ele sempre tirava sarro de alguns que ele podia que tinha uma intimidade. Ô, você que operou o ET? Olha, e tirava sarro. Aí teve um determinado dia que esse médico teria filmado, e ligou para ele e falou: "Ô, fulano de tal, passa aqui no meu consultório hoje." Não, tudo bem, passo, eu quero conversar com você. Tudo bem. Aí ele chegou lá, já período meio que do final da tarde para a noite, não tinha ninguém mais no consultório, inclusive a secretária não estava mais lá, só estava o médico. "Ô, vem aqui." Aí eles entraram na sala, diz que o médico vai, abre, não sei se é uma espécie de um armário, de um cofre, ele tira um CD. E aí ele coloca no computador, no notebook, e coloca. Ele começou meio que, você lembra daquela história do ET? Não sei o quê, você não fica tirando sarro da gente? Pois então, hoje nós vamos mostrar um negócio para você. Hoje eu vou te mostrar um negócio, mas, né, aqui, no médico e tal. E aí ele mostrou. Daí foi quando o médico quase caiu sentado, né? E viu ali o vídeo da criatura. E aí ele comentou que parece que foi numa brecha, os militares do exército deixaram lá, entraram algumas pessoas. Esse cara, ele tinha, como ele gostava de tecnologia, naquela época ele tinha uma câmera na época e pegou rápido e teria filmado essa criatura. Essa criatura estaria viva. Segundo o que o médico alega, esse neuro, ele fala que ele não sabe dizer se é pela fita, pela qualidade da fita, mas o olho, parece que o olho é como se parecia alguma coisa viva que tinha e era mais esverdeado, como se era um sangue dentro, vivo, não sabe dizer o que era dizer, mas era um pouco meio esverdeado, que ele achou estranho que relatavam que era vermelho, né, os olhos grandes, mas ali no vídeo parecia que tinha uma espécie de cor meio esverdeada. Então foi praticamente isso. Ele passou esses detalhes, passou alguns outros detalhes, mandou nos avisar em que existia um vídeo e tal. Só que ele não queria de jeito nenhum entrar em contato conosco, ver, ser visto conversando com o ufólogo e tal. Aí foi passando um tempinho. Beleza. Aí conforme foi indo, nós descobrimos a família. Ele falou qual era a família. E aí nós chegamos lá, já estava nessa maneira, já tínhamos gravado, inclusive o documentário, tá? Isso aí foi posterior. Aí eu cheguei na família, fui conversar com a esposa a viúva. E aí contei para a viúva, comentei que o James estava oferecendo US$ 200.000 pelo vídeo e que se ela tivesse, né, seria uma coisa muito importante. Daí eu me lembro que ela falou assim: olha, não, olha, infelizmente, essa história não procede, é mentira, meu marido nunca gravou nada disso. A única coisa que ele comenta é da atividade atípica que tinha nos hospitais ali dos militares. Isso ele viu, movimentação estranha. Mas, vídeo nenhum, acho que ele não gravou, não. Tudo bem, então, fui embora. E depois de uns 4 meses, a gente fazendo ali pesquisa, captando o Dr. Janin, o Dr. Armando Fortunato, do Xerez e tal, aí chega, né, ao nosso conhecimento sobre o Dr. Ítalo Venturelli, que era um outro neurocirurgião. Aí nós fomos lá conversar com o senhor, o Dr. Ítalo. Por quê? Porque o Dr. Ítalo, a gente sabia que ele tinha trabalhado na época, em 96, ele estava no hospital regional e tal, mas a gente não tinha informação do que se ele sabia de alguma coisa do caso Varginha. A única coisa é que ele tinha escrito uma parábola, um conto, que diz que entre linhas, por trás do conto, ele contava a história verdadeira do ET de Varginha. Só que por que ele nos procurou para falar isso? Porque naquela época, agora, alguns anos atrás, tinha sido a inauguração do Memorial do ET, que é
né? O memorial lá, uma nave grandona, os turistas podem ir lá, tem visitações todos os dias lá, é tipo um museuzinho ufológico, né? Uhum. Grande. E aí ele queria que essa história, como tinha coisa para as crianças, eles estão colocando telões lá, coisa para as crianças jogarem e tal, ele queria que colocasse essa parte do conto e que as pessoas, que as crianças aprendessem o xadrez, que é o jogo, porque esse Dr. Ítalo, ele é mestre em xadrez, ele é muito inteligente, ele ama xadrez, então ele tem até clube de xadrez e tudo. Aí nós fomos lá, conversamos com ele, ele contou toda essa parte aí para resumir. Depois que ele contou a parábola, aí eu perguntei para ele, falei, doutor, mas e da época, doutor? O senhor estava aqui, o senhor lembra e tal? Aí ele meio que ficou assim, ele falou, acho que ele pensou, você quer saber? Passou tanto tempo, eu vou comentar, eu vou falar. E aí ele falou que o que ele sabe, que no dia que ele chegou para trabalhar, ele já viu, né, a movimentação estranha lá, não deixaram eles entrarem pela porta principal, ele teve que entrar por uma outra porta do hospital regional, e ele foi fazer uma cirurgia numa criança, que era síndrome de Cruzon. Síndrome de Cruzon, inclusive, ficam umas deformidades, né, na caixa craniana. E aí, depois que ele fez essa cirurgia, ele saiu de uma sala e viu que já tinha repórteres ali. Uma repórter veio e perguntou: o senhor que operou o ET? Alguma coisa assim. E ele achou que aquela repórter estava falando da cirurgia que tinha feito na criança. Daí ele até que ficou indignado, falou: nossa, mas como que vocês falam que a criança parece um ET? Ou algo do tipo ali, né? E ele não entendeu. Aí ele falou que momentos depois ali ele não entendeu muito bem, deu, né, uma patada na repórter e tal. Aí ele estava lá dentro, ele foi chamado para esse médico. E aí o médico, que na verdade tinha tentado fazer pouco tempo trabalhar lá, e disse que veio e mostrou um vídeo para ele. E o vídeo mostraria a criatura, e que desse meu vídeo ele estaria mostrando para o doutor Ítalo sobre o procedimento que ele tinha feito na cabeça da criatura, porque eles falaram que eles colocaram uma válvula, porque devia estar saindo água, alguma coisa assim, da cabeça da criatura, né? E aí ele fala, aí ele comenta, aí eu não vou dar muito spoiler aqui, para quem quiser, depois vocês podem até colocar aqui no episódio, se vocês quiserem, tem um- uma entrevista que eu fiz, né, nós fizemos com ele, que ele conta tudo sobre esse vídeo que ele viu, o que tinha no vídeo, como que a criatura estava, que ele viu e tal, então ele dá ali detalhes, né? E aquilo, nossa, para nós foi uma bomba, porque, pô, um neurocirurgião, depois de muito tempo, vim falar que estava no hospital e que foi mostrado para ele um vídeo dessa criatura. Inclusive, ele teria ajudado em certo aspecto de como o outro médico proceder ali, né, com a criatura, o atendimento. Isso foi muito, muito estranho, muito bizarro, né? Tipo assim, uma criatura de outro planeta, não sei lá da onde, tá ali, o cara trabalhou nisso e tal. E ele me contou que esse vídeo foi feito por esse médico era o de 2018, que tinha falecido. E eu comentei, ó, mas já estive lá na casa dela, da família, a esposa disse que não existe esse vídeo. Ele falou assim, não, existe esse vídeo sim. E a gente ia lá, ele mostrava para nós esse vídeo. Inclusive, várias pessoas, eu acredito que tenha visto esse vídeo. Então, vão lá que ela deve estar com medo, deve estar com vergonha, não sei, alguma coisa assim. Aí, para resumir bem, foram tantas coisas, gente, muita coisa que foram acontecendo aí no meio tempo. Aí nós fomos lá deixa eu pensar aqui, é, para eu comentar aqui. Foi, né, o que a gente pode comentar. Aí foi o seguinte, aí nós descobrimos que ele tinha uma filha, e que essa filha do médico também teria uma cópia disso. Só que essa filha não é filha da viúva, entendeu? Hum, Seria, né, enteado. um outro relacionamento que ele teve essa filha. Essa filha, ela é estudante de medicina hoje também. E ela Olha. queria isso. Só que antes de nós chegarmos a essa filha, porque sempre que a gente tentava localizar, ela estava estudando numa outra cidade e a gente nunca conseguia encontrar ela. Inclusive, conseguimos encontrar com a mãe dela,
que falava que não sabia de vídeo nenhum também e tal. Aí, para resumir, o James a gente tentou fazer uma ponte entre o Dr. Ítalo Venturelli com a esposa, que alegava que não tinha um vídeo. Daí eu falei assim, pô, mas um fala que não tem o vídeo, outro fala que tem. Quem que tá, né, falando a verdade, né? E aí o doutor Ítalo, com muito gentileza, muito gente boa, ele falou assim, olha, eu, eu vou intermediar. Resumindo, ele não quis ir lá na casa dela, mas ele mandou um áudio falando, olha, o Marcos está aqui, o João, o pessoal do James Fox está aqui, eles estão querendo ir aí novamente conversar com você. Daí ela falou assim, então, doutor, mas o Marcos já esteve aqui. Ele me mostrou um áudio que ela mandou para ele. Assim, ele me ofereceu 200 mil pelo filminho. Deu uma risadinha, assim, sabe? Daí ela fala assim, mas eu não sei onde isso possa estar. Então, ali, praticamente, ela com ele estava meio que confirmando que existia esse vídeo Confirmou. há 4 meses atrás para nós, no meu entendimento. Não estou chamando essa senhora de mentirosa ou algo do tipo. Eu até, Mas, das mas últimas vezes que eu estive ela lá, não disse não existe, ela falou não sei onde está. Não sei onde ela está, é falou que porque não. existe. Exatamente. Só que eu entendo a posição deles, porque assim, ela foi muito gente fina com a gente. O que a gente encheu o saco dela já era para ela ter mandado a gente passar, porque foi o seguinte, chegou num ponto que nós chegamos na casa dela e ela foi tão gentil que ela lembra do marido, né? Ela começa, inclusive, ela se emociona, lembra do marido e tal, e ali tinha um computador na sala, ali no primeiro quarto, que é onde o doutor Ítalo comentava sobre isso, né? Que tinha ali. E aí realmente falou, olha, a senhora não se importa se a gente dá uma olhada nesse computador? Não, tudo bem, vocês podem olhar. E nós fuçamos lá tudo. E aí nós encontramos um HD, uma gaveta, um HD antigo dele, que é o que ele usava no consultório. Daí a gente falou, meu Deus, né? Ele mostrou para outro médico no consultório, vai que o negócio está aqui. Aí ela, com muito bom grado, ela nos forneceu esse HD, nós levamos desesperadamente para arrumar. Chegamos em Varginha, nem um técnico falou, olha, esse HD está queimado. Peguei o HD e trouxe aqui para Sorocaba. Levei Puta, nos né? melhores técnicos aqui. O cara falou assim, não, não tem como recuperar. Aí o cara falou assim, olha, tem uma empresa em São Paulo que os caras, fiquei sabendo que os caras trouxeram um equipamento dos Estados Unidos, de alta tecnologia, que eu acho que eles conseguem recuperar. Levei lá. Os caras cobraram uma grana. Aí ele falou, não, tudo bem, eu consigo recuperar. Aí recuperamos. Aí fizemos o backup de tudo. Resumindo, não encontramos nada de vários arquivos que tem de paciente médico, vídeos de cirurgia dentro do HD, coisas particulares dele, da família. Infelizmente, não encontramos nada do vídeo, só encontramos assim um ou dois vídeos que era de OVNI, só que assim, não OVNI que ele filmou, era OVNI que ele baixou do YouTube, assim, vídeo que ele teria baixado da internet. E a princípio nada, não encontramos nada. E aí fomos lá, retornamos o HD para ela. E aí, para resumir de novo toda essa história, o James Fox vindo para o Brasil agora este ano, em janeiro, novamente estivemos lá, novamente elas não deixou mexer no computador dele, não encontramos Gente boa nada. mesmo, né? Aí a Aline, que era tradutora e produtora, a Aline junto com a gente, queridíssimo. Aí encontramos a filha, aí endereço da filha. Fomos na casa do endereço da filha em outra cidade. Para nossa sorte, era férias, em janeirão, a filha estava lá. Aí conversamos com a filha, aí a filha ia ver com a mãe, porque realmente ela tinha ficado com um computador que era do médico. Aí, para resumir bem, ela, muito custo, vai lá, vai cá, ela libera o computador para a gente. Aí o James, não, eu vou levar esse computador para os Estados Unidos, que lá eu tenho os melhores técnicos, vou fazer uma varredura nisso. Só que o que elas tinham falado? Que elas tinham falado que esse computador tinha dado problema e ele tinha ido para um técnico de informática para arrumar. E até então o médico técnico de informática tinha devolvido para elas o computador. Beleza, aí elas não tinham ligado mais. E aí mesmo assim ela deu para o James. O James, não, eu vou levar, levou para os Estados Unidos, a gente esperando lá agora. Ele pega e levou para o técnico abriu, aí tá sem o HD. Só tá carcaça. Não tem o HD lá dentro do computador, Meu cara. Deus. É tipo, tudo Pois. isso que foi, Tá louco. nossa, cara, e nada.
Então, o que que acontece? Essa fita existe, tudo leva a crer que realmente ela existe, porque não foram outras pessoas que confirmaram. Eu acredito que os médicos não iriam estar querendo também. A que custo eles vão querer? Por que que eles vão querer estar mentindo, criando uma história dessa? E o doutor Ítalo Venturelli é o que ele diz, que depois de tantos anos, ele não está preocupado mais com a reputação dele, porque tudo que ele diz vai contra a reputação dele, segundo ele hoje, né? Depois que ele deu a entrevista para nós, essa entrevista saiu do nosso canal, aí teve vários influencers aí famosos que pegaram e começaram a divulgar a nossa entrevista. Teve uns aí que nem citaram o nosso nome, né? E assim, aí chegou no ouvido de muita gente em Varginha. Esse médico, o doutor Ítalo, infelizmente, algumas pessoas não gostaram muito que ele teria comentado. Só que para resumir agora tudo, né, que é coisas que eu não posso comentar porque isso vai estar em sequência. Aí aconteceram coisas interessantes agora na segunda parte, lá agora em Varginha, que interessante, que eu ouvi depoimentos inéditos por parte da área médica dele mesmo, coisa que ele não nos contou na entrevista, que eles não nos revelou, ele acabou revelando para o James. Só posso dizer, por enquanto, que foram momentos extremamente emocionantes em certas partes, em um dia lá, que ele começou a chorar, o James começou a chorar. Aconteceram algumas coisas muito loucas lá, que vai estar nessa próxima sequência, acredito eu. Então, tudo leva a crer que eles estão falando a verdade. Parece que quanto mais você vai mexendo, as pessoas que têm vontade de falar, elas estão abrindo, né? E nós, para nossa surpresa, também a gente teve a novidade para essa sequência do delegado. O delegado da época, que era de Três Corações, ele era a jurisdição dele, que era, naquela época, Varginha era a jurisdição dele. Então, ele comenta que ele foi investigar os fatos, em que realmente ele fala que teve o caso, que ele viu quando os militares jogaram uma lona por cima de alguma coisa, né, quando ele foi investigar lá, e que não deixaram ele passar no perímetro próximo ao Hospital Humanitas. Ele, muito bravo, foi lá conversar com o general Lima, que é aquele general que deu a coletiva de imprensa, não sei se vocês lembram, que leu a Sim. nota, Sim, sim. né? Ele era muito amigo do general. Por quê? Porque eles tinham um acordo naquela época, que era o seguinte: como a ESA, né, é muito grande, é a maior escola de preparação de sargentos do Brasil, Sargentos. lá, né? E lá Sim. é muito grande a ESA. Então, lá, o que acontecia? Lá também tinha tráfico de drogas lá dentro, que às vezes os próprios alunos ali, às vezes eles colocavam no armário e traficavam ali. Então, o doutor delegado, ele tinha ele tinha um acordo com o General Lima. O General Lima deixava ele entrar dentro, fazer uma investigação e às vezes prender esses pequenos traficantes ali dentro, né? E aí ele foi lá no dia, e como ele tinha essa proximidade com o General Lima, aí ele fala que no dia que ele chegou dentro da ESA lá, estava uma movimentação de entrada e saída, né, de veículos, inclusive helicópteros que pousavam e desciam. E quando ele subiu para falar com o General Lima, ele percebeu que na mesa de reuniões tinham várias autoridades que não eram dali, que elas tinham estrelas no peito, várias estrelas, né? E que daí no momento o general saiu ali, pois não, doutor. Aí ele falou, doutor, general, o que está acontecendo lá em Varginha? Eu fui lá, o exército está lá, não deixaram eu passar, que não sei o quê. Daí ele, tentando saber, daí disse que o general falou assim, olha, doutor, infelizmente é uma coisa que a gente não posso comentar com o senhor ainda, porque isso é questão de segurança nacional. Se trata de segurança nacional, então nós não podemos comentar com o senhor, mas a gente conversa depois aí e tal. Aí o delegado sai do quartel e aí ele comenta sobre essas situações da época, né? Que é uma coisa de rosto limpo, tudo, já está aposentado, então é uma coisa que vai também corroborar muito ali dessa parte da área da polícia também civil que nunca veio ninguém falar, né? E só para botar um contexto aqui, uma Hum. das coisas, essa questão do acobertamento na parte da área médica, o que eu acho? Na época, os médicos que ficaram à frente
do atendimento dessas criaturas, os médicos eles eram concursados da polícia e um era da aeronáutica. Eu não vou mencionar quem aqui, mas assim, é muito curioso que os caras que estavam de frente, os médicos, inclusive um eu posso falar que já faleceu, que era o Zé da Frota, que era o médico mais respeitado em Varginha. As pessoas comentam que, né, ele prestava serviço para a Polícia Civil. Então, eu acho que eles estiveram à frente, inclusive ajudaram a cobertar os fatos por eles também serem parte dessas instituições da época, por exemplo, da aeronáutica, o outro que tinha contato dentro do exército, que era da polícia. Então, eu acho que houve um cobertamento grande por parte da área médica. E voltando lá no vídeo da fita, o que eu percebo é que se fosse somente a família do, do rapaz que filmou, eu acho que se só fossem eles ali envolvidos, talvez isso já teria vazado. Mas o que eu percebo é que existe alguma coisa que a gente não sabe ainda, algum acordo, alguma coisa entre eles, entre os médicos ou família, que a gente não sabe o que é, que infelizmente, mesmo com essa oferta, que na verdade para eles não é nada, US$ 200.000 dá 1 milhão e pouco de reais, para eles tem um nível, né, financeiro muito alto, os médicos de lá. A gente, inclusive, chegou a oferecer para um desses médicos lá que saberia disso, olha, converse entre vocês, porque eu sei que 1 milhão para vocês, às vezes vocês faturam aqui menos de um ano, mas esse dinheiro a gente doaria para a instituição de caridade aqui de Varginha. A gente fazia uma boa ação nos dois jeitos. Vocês liberam o vídeo, né? A gente mostra para o mundo que esse caso realmente foi real, e também a gente pega esse dinheiro e aí a gente doa para qualquer instituição que vocês apontarem ali, e a gente pode apoiar. Aí eles gostaram muito da ideia e tal, mas ainda não. Então tá meio nesse pé, né? Parece que quando a gente dá Agora um nada passo da para fita. frente, dá 2 passos para trás. Você dá um Já. passinho na frente, 2 passos para trás. Então continua, né? Isso que eu comentei com vocês aqui é um trecho, assim, de tudo que isso, assim, se eu for contar mesmo o cronograma de tudo, como foi, assim. Por isso que acho que deixa a gente fascinado, né, com essa história, porque a gente vê, às vezes, tanta gente falando bobagem do caso, pessoas aí que não imaginam o que foi aquilo ali, o que aconteceu, né? E a gente costuma dizer que tudo que foi levantado é somente 45% de tudo que ocorreu, né? Olha só. Porque é muita coisa. Desculpa falar aqui, falo mais com os cotovelos aqui, meu. Não, Tá mas tranquilo, é fica para isso mesmo tranquilo. que a gente entrou em contato contigo. Bom, da minha parte é isso. Não sei se Eu tenho uma curiosidade ali só sobre o Moment of Count. Por que que o episódio do zoológico ficou de fora Boa. do documentário? É uma coisa que muita gente fala comigo e com razão. Eu queria ter colocado na parte principal do documentário, mas o James não tinha espaço mais. Porque o que que ele achou? Ele achou assim que você imagina ali, ó, por exemplo, aquele depoimento que na minha visão foram os mais importantes assim das novas informações, que é pela primeira vez o militar X vindo dar o depoimento, e do radiologista, que o radiologista para mim foi assim muito importante. Pena que ali só entrou 3 minutos e pouco. Era um depoimento de 1 hora. Então teve muitos depoimentos que eles eram muito mais consistentes, mas tiveram que ser reduzidos por causa da grade do tempo no Sim, documentário. E aí nós chegamos a editar o segmento do zoológico e tínhamos colocado, só que daí aí a gente viu que ia dar muitas horas, aí o que que o James decidiu? Ele falou assim, olha, tem material extra aqui, são 5 vídeos, se eu não me engano, de material extra. Esse material extra, ele vai como documentário, só que ele vai ficar numa pasta separada, como se fosse extras, né? Vídeos extras do documentário. Então, essa parte do zoológico, ele entrou como extra, né? Infelizmente, ali o corte tem uns 3, 4 minutos no máximo. O depoimento do Marcos Mina, era o veterinário da época que a gente entrevistou, né?
e que entra no Uhum. momento do contato, mas não entrou no principal. E muita gente acha que não existe, mas existe sim, Sim. tem esse material. Infelizmente, acho que ele está dentro das plataformas de streaming. Eu vi que algumas nem colocaram essas pastas, eu não entendi muito bem. Agora vamos ver se nessa sequência do momento do contato, ver se o James pensa em colocar uma parte do zoológico. Eu acho que isso faz parte da narrativa. Com E teve certeza. muito mais coisa, gente do céu, que É muita coisa, né? infelizmente não entrou. Não entrou. Dava para fazer uma série de umas 2, 3 temporadas aí, né, de Olha só. episódios, que é muita informação, né? Fica aí a ideia, né? De repente, uma série, né? Será uma série, vai depender das nossas indústrias do Tem audiovisual questão do, quererem fazer uma coisa e tem questão do mais orçamento séria, também, né? né? E é uma burocracia do caramba, né? Mas é um negócio muito, muito interessante, assim. E vamos ver essa sequência, eu acho que promete. Vamos ver como que o James vai pensar, como que ele vai editar, né? Para vocês terem noção, eu preparei aqui para essa segunda vez, acho que nós tínhamos cerca de 15 a 16 entrevistas. Além do que do primeiro, que já foram muitas pessoas entrevistadas. Só que dessa vez, de tanto, o James já gostou. Nós fizemos 6 entrevistas somente, que foi os principais ali. Para nós que gostamos de ufologia, o resto também se complementa muito, porque são depoimentos de pessoas fidedignas que viram a nave e outras coisas que encaixariam, só que daí vai ficar muito grande. Então, infelizmente, está entrando as partes principais, né, do qual o James julga ali e tal. Então, estamos aí nessa. E aí, uma das coisas que talvez ele tenha brigado e tem tentado lá é conseguir informações da parte americana, né? É. E depois nós tivemos aqui a confirmação dos controladores. Não sei se vocês acompanharam, Sim, recentemente sim. nós tivemos aí, né, aquela live com os controladores de tráfego aéreo, e um deles que trabalhava no dia lá vivenciou aquilo, né, que dizendo da vinda dos americanos e que os americanos levaram embora. Então, o James diz que, quando ele estava aqui, ele me mostrou um e-mail, foi muito interessante, que era um cara que trabalhava num programa secreto lá nos Estados Unidos, acho que ele era militar, e que comentando que ele estava na aeronave no transporte de volta para os Estados Unidos, confirmando tudo ali para o James. Então Boa. ele com a Leslie King, aquela jornalista, né, que é muito bacana também, com o apoio daquele Christopher Mellon, eles estão tentando conseguir informações da parte dos Estados Unidos, que é coisa que a gente praticamente É zero a gente tem. pouca coisa, né? Vamos Sim. aguardar aí. Mas é isso aí então, Marco. Vamos encerrar por aqui. Já deu quase 2 horas de um. Passou muito rápido, né? Como pode. Passou Meu muito Deus, é, rápido, né? é muita informação. E tem informação para muito mais É, horas, né? Mas também não vamos te Sim, alugar cara, tanto assim. nossa. Se quiser marcar uma outra, a gente pode entrar daí numa outra em outro aspecto, porque tem isso, muitos outros que eu posso comentar, eu posso trazer para vocês aqui claro. a própria entrevista que a gente fez mesmo caseiro, vocês botam aí. A gente, Uhum. a gente vê, a gente vê se marca depois do lançamento da sequência É, do Moment of Isso, Call. podemos. Daí a gente assiste também Provavelmente e já fica mais. isso fica mais fácil. Uhum. Ô, Marco, tu quer falar sobre tuas redes sociais, como é que o pessoal te encontra aí, fazer teu. Ah, legal, obrigado. Mais uma vez aqui agradecendo a você, toda a sua audiência, o pessoal que vai assistir. Para quem quiser entrar em contato comigo, né? Eu tenho um Instagram, que é o @leal Marco Aurélio. Tenho também o Facebook lá, que é Marco Aurélio Leal. E tenho um canal, um simples, humilde canal no YouTube, que ali a gente procura colocar todas as entrevistas que eu comentei aqui com você, muita coisa do caso Varginha, mas nós temos também no canal lá várias outras pesquisas de campo, entrevistas. Eu tive a oportunidade de fazer a consultoria também para a série de Carona com os OVNIs, né, que inclusive é do Rio Grande do Sul aí, né, Ah, sim, e do aí Fred. do Fred Mosh, e Fred aí Mark. nessa oportunidade
oportunidade, eu tive a oportunidade de gravar com as testemunhas, fazer um levantamento ali, aí eu gravei coisa que está no nosso canal, vocês podem ficar à vontade lá assistir. Quem tiver dúvida, só me contactar. Show de bola. Show de bola. É isso aí então, Marco. Fica o abraço aí. Obrigado mais uma vez pelo tempo, pela entrevista. Estamos muito agradecidos mesmo pela honra de falar contigo. É uma pessoa que pesquisou tanto e teve contato com uma produção aí gringa, né? Uma produção portentosa aí. Muito agradecidos mesmo pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço vocês aí a oportunidade. Então tá, Marquinhos. Um abraço. Valeu, meu querido. Um abração. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Tchau. Atenção, ouvintes do Café com Ufologia. Você já viu alguma luz ou objeto bizarro no céu? Coisas estranhas perturbam você na calada da noite? Você já vivenciou alguma situação sinistra relacionada a lapso temporal? Algum amigo ou parente seu já viu alguma criatura, entidade ou viveu algo que foge a qualquer explicação lógica? Se a resposta for sim, mande pra gente seu relato em áudio para o telefone 519-9332-2293 ou em formato de texto para o e-mail cafécomufologia@gmail.com. Tudo junto, todas minúsculas e sem acento. Não esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando, e caso queira ficar anônimo, não tem problema. Podemos criar um nome fictício para você ou mesmo alterar a sua voz.